Olá, amigos da internet. Venho convidar o distrito do município de Bom Jesus, na parte serrana, Barra do Pirapitinga. Vamos encontrar, eu espero vocês. Nosso lugar é pequenininho, mas é tão aconchegante. Muito obrigado. Valeu, Zumbi, o forte dos palmares, e comeu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu, uma moleque, ela fica contenta, como ir maracatu, vem menininha pra dançar, vem menininha pra dançar, Eu fui nascido na fazenda São Tomé, fazenda do Chichico das Areias, divisando com o Boné e Silveira, que era aqui embaixo, na fazenda de baixo. São duas fazendas, São Tomé de cima e São Tomé de cá, do antigo doutor Zé Moraes e primeiro do Boné da Silveira e Dona Biluque. Eu nasci no São Tomé de cima, através do São Tomé, foi que eu comecei a dar os meus primeiros passos. E a fazenda ficava a critério do filho do seu Chichico das Areias, que era o Modesto, e Dona Marininha, sua esposa. Que ano que você nasceu? Em 1952, 8 de abril. Então você é bisneto de escravos, de escravizados. Sim. Sim. E você herdou essa cultura do calanga, do caxambu, do jongo, folia de reis. Isso veio dos seus ancestrais? Dos meus antepassados ancestrais. Viveram parte na Seronha e na Serra Boa Vista, que era a serra que muita gente trata, a Serra Batista. Meu avô, ele fazia a brincadeira de jogo de capoeira sem ser agrupado. Meu avô, ele batia o mineiro pau, que é o pai do papai, e batia uma capoeira. Não era chamado capoeira na época, era chamado rasteira. Ele dava rasteira e ele brincava com 3, 4 netos, 3, 4 vizinhos e mandava às vezes até bater nele e ele tirava tudo no mineiro pau com o porretinho que ele tinha. E aonde era do Belarmino Jacomini, aonde eu dei os meus primeiros passos num campo chamado Campo da Lagartixa, que era ali nas mediações, hoje do Antônio Gomes, Antônio Barão, é dos filhos, né? E ali tinha um campinho de futebol onde a gente saía de cá do São Tomé para ir lá em cima na Serra Batista jogar futebol. Conheci o Nenzinho da Barra do Pirapitinga em 1986, há 40 anos, na venda do meu tio José Luiz Suete, que era na casa da propriedade que ele adquiria há pouco tempo. E na varanda da casa tinha uma pequena mesa de sinuca. E nela estavam jogando e resenhando dois irmãos icônicos da Barra, Nenzinho e o saudoso Batista, cracaço do União Barrense nas décadas de 1970 e 1980. Essa é a cena que demarca o dia que conheci Manuel Florencio da Rosa. Eu com meus quase 16 anos e Nenzinho com 35 anos. Me despertou a atenção a sabedoria daquele homem, característico dos povos tradicionais, falando com propriedade sobre diversos assuntos, com todos atentos e reverentes a tudo que ele falava, até os mais velhos. Sua memória prodigiosa, com sua notável oratória, fazia do Nenzinho um homem que subtraía conhecimento das experiências e das histórias testemunhadas desde a infância. Sem dúvidas, que se trata de uma pessoa com muitas histórias vivas em sua memória. Ali na fazenda tem até uma história não, um fato,
que ali morou São Caetano Brambila, lá no alto do Puri, na beira da mata. E infelizmente a polícia do Coraci, na época, Coraci era um tenente que agia a região, aí teve um conflito com o filho do São Caetano lá em cima na fazenda do Puri, e aí veio a assassinar um filho do São Caetano Brambila lá no Puri. E ali, antes, o próprio Caetano contava para nós, que eu cheguei a conhecer, que ali teve tribo de índio no passado, fazenda do Puri. Como lá no João Maria também teve tribo, que eu cheguei a trabalhar depois de formado, lá no João Maria, e vi em vários lugares muitos vestígios de índio, como vasilha de barro, já quebrada, bia, moringa. É a fazenda de Itaguaçu. Se quiser ir lá, eu até vou de perto para a gente mostrar algumas coisinhas lá das antigas ocas, cabana. Entrando por João Maria, tinha uma, e no alto em cima, entrando ali para o Agostinho Lepre, ali para Ponte do Vieira, no alto em cima, eu cheguei a tocar lavoura num local que eu vi muitas vezes vestígios de vasilha de índios. Hoje, eu constato que naquele longínquo ano de 1986, há 40 anos, eu estava diante de uma liderança comunitária na mais pura essência, em sua pequena comunidade rural, cuja realidade vivida era em um período de total precariedade estrutural e social. E a liderança do jovem Nenzinho foi a tábua de salvação de intermináveis demandas coletivas e dramas pessoais de inúmeras famílias de sua comunidade. Que eu fui criador aqui do registro da Associação de Moradores, e o meu irmão Batista, que Deus já levou, né? Então a gente foi em Itaperuna e registramos a Associação de Moradores. Nós temos livros de ata, eu devo de ter nesses livros de ata, criação de formatura de vez da associação, registro. Zé do Piquitito Basílio, que foi vereador aqui, nós tivemos uma conquista muito grande na época, inclusive o Zé Paulino, ele foi um dos que na época de vereador, ele levou muito a sério a situação da criação de vez da Associação de Moradores da Barra, que foi no governo Paulo Portugal em 80 e pouco. Eu tenho muitas assinaturas. Eu que já passei como presidente da associação aqui por 8 anos, eu sei muito bem, ela dá um pouquinho de mão de obra, mas é uma maneira da gente ver o lugar da gente andar. E é prazeroso quando vê os resultados da comunidade andando junto, né? Sem dúvida. Então a gente tem isso aí com uma alegria muito grande. De quando eu era criança, o Dorval Machado, Sebastião Horácio, Valdivino Macota e outros foliões, Netinho, que cantaram também, criaram as folias de reis. Mas uma das primeiras folias de reis foi do Sebastião Horácio, Dorval Machado, e depois pegou aí meus parentes, né, o papai, meus tios, formaram esse grupo também de adoração. E eu não posso esquecer também de um padrinho meu, que era Sr. Joaquim Rocha, daqui da Barra. Ele morreu até eletrocutado, ali perto do Edésio, numa vagem, numa fiação, ele acabou morrendo ali. E ele é meu padrinho de crisma, e ele também adotou muito esse grupo de adoração, que era a Folia de Reis, e saiu muitas vezes. Ele também nos campos de futebol, além das festas, campo de futebol que ele gostava muito, ele chegou a jogar no campo da Barra, através do campo lá do Soneli, lá do Fernando, do outro lado da ponte, e também depois chegou a jogar aqui nesse campo também. E o meu padrinho, Joaquim Rocha, ele é pai do Luiz da Geralda, lá do Pesque Pague. Saiu muito com a Folia de Reis também. A Umbanda. Você me fez eu lembrar do Tizé Cosme.
O Zé, ele tinha centro em Itaperuna. O Zé morou muito na fazenda do Quebrados. E ali no Quebrado ele já era espírita. Ele tinha ali no Firmino Dutra, antigo Tião Firmino, ele morou muitos anos. Até ainda tem vestígio da casa velha dele lá, onde ele criou, né, muitas vezes, muitas orações no centro dele. E dali ele foi para Itaperuna, e lá ele teve um centro curador, né, por muitos anos, até vinha falecer em Bom Jesus no Hospital Jamile. Mas ele deixou um filho que até hoje tem o centro lá no castelo, que é o Manuel Macambira. Você vê o Manel, você está vendo o tio Zé Costa. É igualzinho. As atitudes espíritas dele, aquelas coisas dele, ele herdou, o Manel herdou do pai, que era o tio Zé Costa. Esse é o passo do Caxambu. Eito de banda que o peito tá na beirada. Olha o eito de banda que o peito tá na beirada. Olha o eito de banda que o peito tá na beirada. Olha o eito de banda que o peito tá na beirada. Olha o eito de banda que o peito tá na beirada. Olha o eito de banda que o peito tá na... O Calango e o Caxambu, ele era em toda festividade e sempre existiu o Caxambu e o Calango, a lera. A lera é uma trova, as pessoas cantando tipo Mary Terezinha do passado e o nosso companheiro Teixeirinha, era uma coisa trovada, né? Então era muito bonito, e isso aí quase todos os bailes, porque antigamente não era chamado forró, era o baile. E muitas coisas em volta de coreto, nas festividades de mês de maio e mês de junho, o Caxambu e a lera e o Calango se empolgavam muito naquela situação também. Hoje eu vou assim agora, agora que me eu sou filho de Moçambique, ai meu Deus do céu, eu sou vivo sim senhor. Esse é o Tio Borne. O Titião, o caso é o seguinte, o Titião, ele veio, ele foi uma dádiva, né, para os farmacêuticos, para as farmácias, como do Astolfo, falecido Astolfo, que me parece parentesco daquele menino que tem uma farmácia para lá do hospital, que é o Miguel. Eu acho que Miguel seja até filho do Astolfo. E meu tio, ele carretava as raízes que ele tirava no mato. Ele andava num cavalinho poeira, né? Que era o cavalo dele porque a condução era muito difícil, todo mundo tirava de letra no lombo de um cavalo bom. E o meu tio entrava nas matas e tirava as raízes, 3, 4 sacos de raízes, e levava para esse farmacêutico, conforme Astolfo, João Pinto, em Itaperuna, porque lá tem as farmácias até hoje da família de João Pinto, e também do Amin. Ele carretava mais para o Aminho de que para os outros, porque ele era muito colega do Amin. E ele fazia aquele carreto daquelas raízes, chegava lá no determinado lugar, ele separava um por um, uma por uma, e dava nome àquelas raízes todinha para facilitar para o Aminho ralar aquelas raízes e fazer o remédio verdadeiro. Então meu tio, ele teve uma felicidade muito grande e deu indiretamente a cura de muitas pessoas, a medicina caseira que ele levava até os farmacêuticos.
ele tocava muito nos bailes, né? Sanfoneiro, e eu batia o tamborim para ele. E ele tinha sempre uma pessoa da família que batia o pandeiro. Então o baile na roça, ele era uma coisa que trazia também uma alegria muito grande. E isso foi através de Tião que eu aprendi ser festeiro, talvez, gostar de música, porque eu gosto muito de cantar. Quando eu topo um violonista bom, um sanfoneiro bom, igual o Rubinho do acordeão, eu solto a voz. E logo me lembro do meu tio Tião, que era um nato dessas coisas. Venho convidar a todos para as nossas festividades de Barra do Pirapitinga nos dias 25, 26 e 27 de maio. Estamos aqui em Barra do Pirapitinga, na Festa do Homem do Campo, e gostaríamos de convidar. Estou convidando a todos para o meu aniversário e Festa do Homem do Campo. Boa noite, gente. Boa noite, público amigo. É muito bom iniciar os trabalhos com a música da terra, a música raiz. A nossa domingueira prometida de hoje, Gilmar, Edmar, Ailton e Marquinhos, Cizinho e Rabaldo. A partir de 2011, quando iniciei minhas atividades de comunicação social e produção de conteúdo audiovisual na seara política, turística, ambiental e cultural, passei a observar outra face do amigo, já de longa data, Nezinho da Barra, em sua atuação como notável agitador cultural entre os distritos de Barra do Pirapitinga e Pirapitinga, sejam na organização financeira, estrutural ou cultural na programação dos eventos. E nesse segundo aspecto, ele se notabilizou em preservar e difundir sua ancestralidade cultural, promovendo encontros de manifestações culturais originariamente negras, como Folia de Reis, Caxambu e Jongo, além de sempre valorizar a música caipira de raiz. Nezinho atuava na captação de recursos entre colaboradores e patrocinadores, na elaboração da programação e contratações de artistas, e ainda se apresentava como locutor e até cantava em algumas participações de artistas que se apresentavam nos eventos. Essa rotina durou quase 30 anos, em pelo menos 2 eventos anuais. A Festa do Homem do Campo, celebrada no dia do aniversário do Nezinho, e a tradicional Festa da Barra do Pirapitinga, sempre no final do mês de maio, sem contar com as participações em festividades de outros distritos, como em Pirapitinga no ano de 2011, no qual ele promoveu um fabuloso encontro de Folias de Reis e Caxambu.
em Barra do Pirapitinga. Festa do seu tio Nenzinho, é isso? Com vocês, Jordana Bochá. Eu não vou mais te deixar. O meu destino é sempre te amar. É como o céu e a lua, feito a terra e o mar. Para o meu ninguém vai ser. Eu gosto de beber, eu gosto. Tem jeito? Se não tiver, eu também gosto. Tortar, né? Tem jeito? Tem jeito, tortar. Quero agradecer você por essa dádiva que você trouxe para mim agora nessa manhã, que é essa entrevista que eu sempre sonhei em falar sobre essas coisas. Que comeu terra, céus e mares, influenciou. Manuel Florencio é um gigante contemporâneo, um obreiro da preservação de sua identidade cultural ancestral, um operário da coletividade, semeador de amizades e comunicador da generosidade. E em sua amada Barra do Pirapitinga, ele é o farol da hospitalidade. Sem dúvidas que o Nenzinho da Barra do Pirapitinga é patrimônio vivo da história e cultura de Bom Jesus de Itabapoana.